Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vamos continuar a nossa playlist de dashboard de contas a pagar e contas a receber. Espero que vocês gostem do conteúdo, curte, compartilhe, comentem, Então bora pro vídeo que tem muita coisa legal aqui que vocês vão aprender, beleza? Bom pessoal, vamos dar então continuidade à nossa aula aqui do dashboard financeiro. E nessa aula vamos criar aqui alguns cards indicando quantidade de títulos a pagar, quantidade de títulos a receber, quantidade de títulos vencidos, tá? Quantidade de títulos pago dentro de um prazo, tá bem? E a gente vai acumular isso em alguns cards aqui embaixo, tá? Igual aqui de cima, que esses cards em monetário, em reais, vamos criar alguns cards quantitativos, tá bem? Porque o intuito aqui dessa tela é realmente ser um overview, uma visão geral de como está a situação em quantidade, dos títulos e recorrências que nós temos nas nossas tabelas, tá bem? Então vamos lá, eu criei aqui uma tabela já para armazenar essas medidas quantitativas e vamos começar então calculando a quantidade de títulos que existem, tá? Eu vou separar a tabela em duas tabelas, tá? Uma tabela vai ser a quantidade da tabela de F a pagar e a outra tabela vai ser outra tabela aqui para as medidas, armazenar as medidas, vai ser da tabela F receber, tá? Então aqui, ó, nessa tabela que eu acabei de criar, eu vou renomear ela e vou colocar medidas quantitativas da tabela mesmo, vou deixar um nome mesmo bem específico, tabela F pagar. Eu estou escrevendo aqui mesmo, pessoal, para ficar bem claro para vocês que vai estar acompanhando o vídeo, tá? Então, ó, vou armazenar todas as nossas medidas de quantidade da tabela F pagar dentro dessa outra tabela virtual aqui que eu criei, tá? E eu vou criar também agora a nossa tabela para armazenar as medidas da tabela F receber. Então, ó, medidas quantitativas da nossa tabela F receber. Beleza? Bom, temos as duas tabelas criadas para nós armazenar as medidas. Vamos então começar a criar as medidas dentro da nossa tabela F pagar aqui, tá? Botão direito, nova medida. Dá um zoom aqui. Vamos criar então a quantidade de títulos da tabela pagar. Vou colocar aqui bem abreviado, quantidade títulos F pagar. Beleza? E aqui vamos usar a função Counting Rows da tabela F pagar. Essa função aqui, ó, Count Rows. Ela vai contar o número de linhas que existe em uma tabela. Então vamos passar a função Count Rows e vamos colocar o nome da tabela, que é F pagar. Tá bem? Vamos dar um Enter aqui. E repare que ela tornou agora a quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de títulos que existe na nossa tabela, tá? E para tirar a prova real disso, podemos vir aqui na nossa tabela F pagar, clicando aqui em modo de exibição de leitura, novamente F pagar, e aqui nós conseguimos ver a quantidade de linhas que existem, tá? Ó, 861 linhas. Beleza? Então retornou aqui a nossa contagem de títulos. Vamos agora fazer uma contagem dos títulos que nós já pagamos. Vamos pegar então essa mesma medida, Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou criar uma nova medida novamente. Ctrl V. E agora vamos renomear a quantidade de títulos pagos. Beleza? E aqui vamos aproveitar essa função Counting Rows. Vamos passar antes dela Calculate. E dentro daqui vai manter a nossa contagem. Porém, precisamos fazer um filtro. E filtrar
onde a data da baixa é diferente de branco, né? Lembra que quando tem a data da baixa, quer dizer que eu fiz o pagamento, ou o recebimento ali. Quando eu não tenho, quer dizer que aquilo ainda está pendente. Então vamos colocar a vírgula e vamos filtrar a tabela F pagar. O que a gente vai filtrar? Onde a data da baixa ela tem que estar diferente de branco. Se a gente dar um Enter aqui, vai retornar para nós a quantidade de títulos que já pagamos. 805 títulos pagos. Como é que nós tiramos a prova real disso? Podemos vir aqui novamente em modo de exibição de tabela, vir na tabela F pagar e filtrar aqui, ó, na data da baixa. Vamos clicar no botão aqui de filtro, vamos tirar tudo que está em branco e vamos dar um OK. E repare que retornou 805 linhas. Então nossa medida está correta. Agora vamos fazer o mesmo processo para os títulos que não pagamos ainda. Vamos lá. Vou pegar essa mesma medida, Ctrl C, Ctrl V, botão direito, nova medida. Vamos dar um Ctrl V, quantidade de títulos a pagar. Beleza? E aqui, ó, vamos só mudar, né, o indicador aqui falando que tem que ser igual ao branco, tá bem? Quando a gente fazer isso, vai retornar a medida aqui e tá faltando 56 títulos para nós pagarmos, tá bem? Bom, vamos fazer agora esses mesmos cálculos agora para a tabela a receber, tá? Nós podemos aproveitar as medidas, ó. Então eu vou dar um Ctrl C aqui novamente, vim aqui na nossa tabela para armazenar as medidas da tabela F receber. Quantidade de títulos a receber. Agora aqui vai ser a receber. E aqui a gente muda o título para F receber. Aqui também mudamos, ó. Colocamos receber. E aqui também a mesma coisa. Receber. Tá? Com isso, se a gente dar Enter, vai retornar agora a medida da tabela F receber. Então, estamos falando que para a tabela F receber, temos 58 títulos ainda para receber dos nossos clientes, tá? Então, quando a gente verificar aqui a tabela F receber, podemos filtrar aqui a data da baixa e verificar que quando a gente filtra a data da baixa em branco, temos 58 linhas, tá? 58, perdão, eu falei 56, né? Mas ó, 58 linhas então da nossa tabela F receber, que ainda falta da baixa nesse título. Vamos agora calcular do que já foi dado baixa. Nova medida. Vamos dar um Ctrl V aqui. Quantidade de títulos recebidos. Vou colocar baixados aqui, tá, pessoal? Aqui já foi baixados. Então, fazemos a calculate da counter rows, F receber. Agora, tem que estar diferente de branco, porque, lembrando novamente, quando tem data, porque foi dada baixa. Então, a gente retorna aqui e verifica que 800 títulos foi dado baixa. Agora, vamos fazer a counter rows de toda a nossa tabela F receber. Eu vou dar um Ctrl V para aproveitar aqui o título, ó. Quantidade de títulos totais da F receber. Agora passamos apenas a função count rows. Beleza? Damos um Enter e podemos verificar que temos 858 títulos na nossa tabela F receber. Para tirar a prova real, clicamos aqui em modelagem, né, modo de exibição. Pegamos a tabela F receber aqui e 858 linhas que existe na nossa tabela. Então, esses indicadores aqui também confere com os dados da tabela, tá? E o que a gente pode colocar aqui de diferente, né, é colocar a quantidade de títulos que estão vencidos, tá? Quantidade de títulos que foi pago em dia também a gente consegue colocar aqui, tá? Para nós termos uma visão geral mesmo dos nossos dados,
tá? Então vamos lá. Eu vou vir aqui então na medida F pagar, tá? Deixa eu ocultar aqui a coluna para transformar em uma medida. Ó, eu criei uma tabela, né? Criei a tabela de medidas quantitativas. Ela cria por padrão uma coluna 1 e se nós ocultarmos essa coluna, ele automaticamente entende que as medidas aqui dentro, elas são apenas medidas mesmo e ele transforma essa tabela num armazenamento de medidas, tá? Ele transforma toda essa tabela que nós criou para armazenar apenas medidas. Bom, o que nós podemos fazer agora? Vamos calcular, vamos olhar nossa tabela novamente, ó, na F pagar. Vamos fazer um cálculo de todo o pagamento que foi feito em vencimento, tá? E todo o pagamento que foi feito no prazo, tá bem? Então, como nós podemos fazer isso? Vamos criar uma nova coluna condicional. Vou vir aqui em nova coluna, tá? Eu gosto de criar coluna para vocês entendendo o contexto de como funciona esses cálculos, porque na nossa tabela não existe esses cálculos, né? Ele não traz pronto. Então, nós precisamos criar esse artifício aqui no Power BI. Então, a lógica vai ser o seguinte, pessoal. Nós precisamos identificar se a data da baixa foi feito com a data menor ou maior com a data do vencimento, tá bem? Então, vamos criar aqui, ó. Aqui já tem uma coluna chamada status. Eu vou colocar aqui uma outra coluna chamada situação pagamento, tá? E aqui, vamos criar uma variável. Eu vou chamar aqui a variável data vencimento, tá? Eu vou criar também uma nova variável aqui, var data da baixa, beleza? E aqui eu vou fazer um return, tá? Bom, na data do vencimento, vamos chamar aqui a coluna data do vencimento. Então a gente vem aqui e fala data vencimento, ó, da tabela F pagar, date. E a data da baixa nós passamos aqui, data da baixa, da F pagar, beleza? Date também. E o retorno aqui vai ser o seguinte, vamos usar a função if. E a gente faz o seguinte, se a data da baixa, beleza? Se a data da baixa, ela for menor ou igual à data do vencimento, vamos retornar aqui que esse pagamento foi feito também. Vamos falar que tá ok? Vamos falar assim, ó, tá ok, tá? Vamos falar que ele tá ok. Vamos colocar aqui, ó, vírgula. O pagamento tá ok, né? Ó, situação do pagamento, ok. Se não for isso, vai ser o quê? N, ok. Não ok. Por quê? Porque não foi feito o pagamento no prazo. Um detalhe aqui, ó. Vamos mudar nossa lógica, vamos mudar. Nós temos data da baixa que está em branco, né? Que está em branco. Então podemos fazer a seguinte situação aqui, ó. Vamos lá. Podemos usar a função switch true. O que a switch true faz? Ela é como se fosse um if, tá? E a gente passa ela aqui e ela retorna vários resultados de acordo com as condições que a gente for definindo do nosso código. Então vamos lá. O que nós podemos passar aqui? Primeiramente, switch true da nossa variável que nós criamos, data da baixa. Se a nossa data da baixa foi igual a branco, tá? Se a nossa data da baixa foi em branco, nós podemos criar aqui na nossa coluna e retornar em branco, tá? Podemos retornar aqui, ó, em branco, tá? Se a nossa data da baixa for menor ou igual à data do vencimento, né? Então podemos retornar aqui, né, nessa segunda condição que está ok. Opa. Vou colocar em dia, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho status, eu vou criar aqui novamente. Vou colocar ok mesmo, tá? E aqui, novamente, se a data da baixa
ela for maior do que a data do vencimento, tá? Agora, se ela for maior do que a data do vencimento, nós damos o resultado aqui que foi feito o N não ok, né? Ó, não ok, tá? Vou colocar um ok maiúsculo aqui. O que isso vai retornar para nós? Vai retornar linha a linha, o que foi feito pagamento em dia, o que não foi feito em dia, e se não existe data da baixa, vai retornar uma coluna em branco, tá? Então, se a gente dar Enter aqui, nós vamos ver o resultado, ó. Situação do pagamento, ok. Vamos ver se a gente acha um que está em branco aqui, ó. Vamos ver. Ah, aqui eu estou filtrado, ó. Deixa eu remover o filtro. Ó. Bom, ó. Repare que quando a data da baixa está em branco, a situação do pagamento também está em branco. Nós podemos colocar aqui, ó, pendente, tá? Ó, boa, vamos colocar pendente. Pendente, ok, não ok, tá? Esse não ok tá muito feio. Eu vou colocar aqui, ó, pendente. Vou colocar em dia mesmo, tá? Em dia e vencido. Então, nós temos títulos que estão pendentes, títulos que estão em dia e títulos vencidos, tá? Então agora ficou bem mais legível, né? Então, ó, temos títulos que está em dia, né? Foi feito em dia, e o que está pendente ainda de pagamento, beleza? Então, nós temos essa coluna criada e agora nós conseguimos fazer cálculo para todas essas situações aqui, ó, tá? Vocês vão entender. Eu vou vir aqui novamente na nossa medidas quantitativas tabelas F pagar, eu vou criar um novo campo com a nova medida. E aqui vamos fazer o seguinte, quantidade, tá? Vou colocar aqui a quantidade de títulos pendentes da nossa F pagar. E vamos fazer o seguinte, calculate da nossa contagem de linhas da nossa tabela F pagar. E vamos filtrar apenas as linhas onde a gente acabou de criar a coluna que o status do pagamento é pendente. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos passar aqui, ó, a filter da nossa tabela F pagar, tá bem? Vamos utilizar a coluna que nós acabamos de criar, que é status do pagamento. Ó, pagamento, situação do pagamento, né? Ó, a coluna de situação do pagamento, vamos utilizar ela onde seja igual a pendente, tá bem? Vamos dar um Enter. E o que vai retornar para nós é uma medida falando a quantidade de pagamentos de títulos a pagar que está pendente, que é a mesma coisa de quantidade de títulos a pagar, né? Ó, não faria sentido eu fazer esse cálculo aqui, mas nós já fizemos. E aqui agora vamos pegar a coluna quantidade de títulos F a pagar pendentes, tá? Vou dar um Ctrl V aqui. Quantidade de títulos que foi pago no prazo, né? Ó. Vou colocar aqui, ó, no prazo. Que está em dia, né? Aqui nós colocamos em dia. Se nós darmos no Enter, vamos retornar 467 títulos pagos em dia. Cara, esse aqui eu vou remover. Eu vacilei aqui, pessoal, mas é normal. Estou fazendo aqui ao vivo, não vai ter corte. Às vezes acontece. Então, esses títulos pendentes que nós criamos para preencher ali, nós vamos utilizar ele agora para a medida vencido. E vamos mudar aqui, ó, a quantidade de títulos vencido. Pagos no vencimento, né? Pago vencido. Beleza? E vai retornar para nós aqui a quantidade de títulos que nós fizemos o pagamento com vencimento, tá?
Então vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui. Temos 861 títulos da nossa tabela, foram pagos 805, falta pagar 56, pagamos no prazo 467 títulos e pagamos com vencimento 338 títulos, beleza? Foi isso que a gente fez. Vamos agora replicar essa medida que nós criamos para nossa tabela F receber. Vai ser a mesma lógica. Então podemos vir aqui na nossa tabela, clicar aqui na F pagar e pegar essa mesma coluna que nós acabamos de criar e dar um Ctrl C nela. Ó. Ctrl C. Vamos aqui na nossa tabela F receber, nova coluna. Vamos dar aqui um Ctrl V. Situação do pagamento. E aqui a gente muda as colunas de verificação. Ó. Não é mais F pagar, tá? É aqui da coluna F receber. Beleza? Mesma coisa aqui embaixo. Mudamos a coluna. E se nós darmos Enter aqui, vai retornar a mesma coisa. Deixa eu só desfiltrar aqui, né? Limpar o filtro. Então, ó, retornou uma mesma coluna com situações idênticas à da tabela F pagar. Então vamos aproveitar também as medidas que nós já criamos, ó. Vamos copiar aqui e trazer agora para essa tabela, ó. Nova medida. Vamos dar um Ctrl V, quantidade de títulos pago, recebido, vencido, né, da nossa F receber. E aqui vamos fazer a calculate da nossa F receber. Ó. Vamos fazer um filtro da nossa tabela também. Aqui também vamos mudar, receber. E aqui também vamos manter. Então, vamos dar um Enter. E vai trazer para nós a medida da F receber aqui, quantidade de títulos recebidos com vencimento, tá? Vou jogar aqui e agora vamos criar o que foi que nós recebemos no prazo. Botão direito, nova medida aqui, né? Quantidade de títulos recebido, vencido, recebido agora no prazo. Vou colocar no prazo mesmo aqui, bem para a gente entender. Então, aqui a gente vai só mudar o filtro, ó. Então, estamos calculando a quantidade, filtrando a linha da nossa tabela, onde a situação do pagamento é em dia. Ou a situação do pagamento, do recebimento, né? É em dia. Beleza? Então, se nós arrastarmos aqui, vai trazer 478 títulos que nós recebemos no prazo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza? Bom, ó, dando um overview aqui que a gente acabou de fazer, nós já conseguimos identificar e tirar algumas ideias aqui e podemos criar agora percentuais com essas contagens de linhas, tá? Então, a gente está com 24 minutos aqui de vídeo. Vamos fazer então uma organização da nossa tabela aqui, tá? Do nosso layout. O que eu vou fazer? Eu vou formatar aqui para deixar idêntico, tá? Ó, pincel de formatação, pincel de formatação, pincel de formatação, pincel de formatação. E aqui vou dar um título para todos, ó. Aqui vai ser, vou fazer diferente aqui, tá? Eu vou colocar aqui e vou ativar o rótulo da categoria para todos eles, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Eu vou formatar também a altura de cada um, ó. Eu vou deixar todos com a altura aqui de 135 e a largura de, vamos pegar aqui 156, muito pequeno, 230. Ó, beleza. Bom, então eu vou alinhar eles aqui agora,
tá? Eu vou deixar eles o mais próximo possível aqui. Deixa eu só configurar aqui. Beleza. Vou selecionar todos. Selecionando todos, vou vir aqui na guia Formato, Alinhar, Distribuir horizontalmente. Beleza. Eu vou jogar eles lá para cima, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou arrastar eles aqui primeiramente. Vou remover isso aqui. Eu vou deixar ele aqui. Se eu tirar essa informação daqui, o saldo fica perdido, né? Então eu vou deixar o saldo aqui mesmo. Vou dar um Ctrl Z aqui, pessoal, para ele voltar aqui para baixo. Bom, eu vou arrastar aqui. Vou deixar aqui para baixo aqui, beleza? E vou formatar também agora esses outros cards aqui, ó. Vou clicar neles. Opa. Vou clicar aqui. Ó, pincel de formatação. Clico no card que eu quero formatar igual. Clico nesse card novamente, pincel de formatação e replico para os outros, ó. Novamente. Também novamente, ó. E aqui deixa eu pegar a altura de cada um, ó, 134, 230. Então vou selecionar todos esses cards aqui. Vou passar a altura 134, 230 de largura para todos. E aqui faço a mesma coisa. Alinho aqui esse, jogo esses outros para o lado e seleciono todos novamente. E vamos na guia Formato, Alinhar, Distribuir horizontalmente. Beleza? Então tá alinhado. Se a gente agora olhar para o nosso overview, já conseguimos tirar algumas. Opa, deixa eu alinhar aqui, ó, a altura de cada um. Alinhar, beleza? Então todos agora alinhado. Bom, conseguimos tirar algumas ideias aqui, né, dessas quantidade de títulos, né? Podemos futuramente agora criar uma medida para a gente ver o percentual de títulos pagos em relação ao total de títulos que existem, e com isso conseguimos criar métricas, tá, operacionais da equipe de financeiro, né? Vamos supor que a equipe de financeiro tem uma meta de pagar X títulos até metade do mês ou até dia 20 do mês, né? Então, quando a gente faz isso, nós conseguimos mensurar e criar métricas e KPIs estratégicas para o gestor financeiro tomar assim, as suas ações e entender o porquê que as métricas estão baixas ou não, né? Entender porque assim, quando você tem uma taxa dessa mensurada e você tem esse controle, você consegue tomar ações, né, para prevenir e para evitar essas situações de pagamento sem vencimento ou recebimento que você não recebeu no dia, né, não recebeu no prazo. Então, quando você tem esse indicador em mãos, você consegue evitar e prever esse tipo de acontecimento e evitar que aconteça, né? Esse é o objetivo quando nós fazemos uma análise de dados, quando a gente traz uma informação de um banco de dados, é justamente para isso, né? Para pegar esses dados brutos e compilar e transformar em informações que seja de fácil visualização, né? Esse é o objetivo principal. Tá bem, pessoal? Na próxima aula vai ser a aula final, né? Eu vou trazer aqui, vamos finalizar esses cards aqui, terminar a nossa análise aqui, os detalhes pequenos, e vai ser a aula final para nós prosseguir para novos desafios aí na área de BI, tá bem? Muito obrigado, espero que vocês gostem, curte, compartilhe, comentem e até a próxima. Valeu!